Às 9h40 do dia 14 de dezembro de 2013, presta depoimento ao Centro Cultural Cartola, Sebastião Vicente da Silva, o seu Tiãozinho, para a série Memória das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro. Entrevistadores: Raquel Valença, Aloysio Piara. Sua data de nascimento e onde o senhor nasceu? Olha, eu nasci na rua Jocelina Fernandes, no Morro da Formiga, num local chamado Bazanha, justamente onde nasceu também a Escola de Samba Império da Tijuca. E foi no dia 5 de abril de 1940, a data do meu nascimento. Então foi no mesmo ano que a Império da Tijuca? Nasceu. Só que eu nasci em abril, ela nasceu dia 8 de dezembro de 1940. Mesma data. E no mesmo local, a rua Juscelina Fernandes, número 5. Olha só. Seu Tiãozinho, qual a recordação que o senhor tem da sua família? O senhor chegou a conhecer seus avós? Meus avós, só conhecia a minha avó, Carmelina Ferrari. Os meus avós, por parte de pai, não os conheci, nem meu avô por parte de mãe, só a minha avó mesmo. E os meus pais, eu tenho uma grande emoção, eles foram sensacionais, os pais maravilhosos, né? Minha mãe é filha de italianos, e meu pai filho de índio com português. Nasceram em Friburgo e Cantagalo, estado do Rio de Janeiro, mas foram pais excelentes. Minha mãe foi o esteio da família, né? Irmãos maravilhosos, irmãs sensacionais. Família grande, muitos irmãos? Numerosa. Éramos 7, mas minha mãe teve 15 filhos, 8 abortos naturais e 7 filhos maravilhosos. E seus pais se conheceram ali no Morro da Formiga? Não, eles já vieram morar ali depois de casado? No estado do Rio, em Cordeiro, Cantagalo, aquele lado lá. Sim. Aí vieram para o Rio de Janeiro? Vieram para o Rio de Janeiro. No Morro da Formiga? Primeiro foram morar no Morro do Turano. Aí depois foram para o Morro da Formiga, nesse local que eu falei, Rua Juscelina Fernandes. Meu pai lutou muito para poder construir uma família. Ele foi um bravo. E quando chegou aqui no Rio de Janeiro, veio só e às vezes nem para comer ele não tinha. Comia manga verde, cortava, botava sal para poder comer. Depois foi caixeiro de armazém, né? Mas ele lutou muito, né? E em 1940, quando eu nasci, eu passei muito mal, quase morri. Meu nome é até Sebastião, devido a uma promessa que a minha mãe fez, né? Porque eu nasci no dia de São Vicente Ferrer. E ficou Sebastião Vicente, que naquela data, naquele ano, naqueles anos, eles usavam muito o nome do santo do dia. Aí eu nasci no dia 5 de abril, que foi a data de São Vicente Ferrer. Então ficou Sebastião Vicente da Silva. E depois eu passei muito mal, mas ele teve uma sorte grande que ele ganhou um bilhete de loteria, dividido com outro colega, e comprou um terreno e fez uma casa. Porque o Morro da Formiga é dividido em duas partes. Uma porque assim, invasão e outra de proprietários. Nós morávamos na parte de proprietários, né? Aí ele construiu um armazém, dali ele foi um bravo, e minha mãe muito mais. Porque quando ele morreu, eu tinha 14 anos, a minha irmã tinha 7 anos.
6, 7 anos, acho que eu não tenho nem boa recordação dele. Mas... Quais os nomes dos seus irmãos? O primeiro, o mais velho, José da Silva, já falecido. Depois teve Walter Miniguelo da Silva, que era justamente depois do José, e depois Mário da Silva. Depois Sebastião Vicente da Silva. O senhor? Eu. Depois Maria Luísa da Silva. Depois Marli Luzia da Silva. E depois Marisa da Silva. Quer dizer que as meninas vieram no fim. No final, no final. Engraçado. Como é que foi a sua infância? Quais são as recordações que o senhor guarda Olha, da sua a minha infância no Morro da Formiga foi maravilhosa. Apesar que eu digo para vocês, que foi com muito, trabalhei também muito. Né? Naquele período, eu estudava e trabalhava com meu pai. Ajudava no armazém, carregava aquelas compras lá para o alto do morro, mas fui muito feliz. Foi o meu período melhor da minha vida. Eu sou feliz hoje, mas era mais feliz quando eu morava no morro e quando criança lá. Além de trabalhar e estudar, o senhor também brincava com as crianças. Quais eram as brincadeiras no morro nessa época? Era todo tipo de brincadeira de criança, normal, né? Futebol, né? Tinha horário para jogar, bola de gude, né? Pipa nunca fui muito ligado, não. Eu fazia para vender, mas para soltar eu não perdia muito tempo, não. Peão, né? Rodar peão. E qual o senhor preferia? Qual o senhor preferia das brincadeiras? O futebol mesmo. O futebol? Né? Futebol. Futebol. O senhor chegou a pensar em ser jogador de futebol? Olha, no início até penso assim. Eu vou dizer que não, porque o meu cunhado que está ali, o Laerte, ele sabe muito bem que eu não jogava mal, não. Não jogava mal, não. Mas muito cedo eu parei de jogar futebol. Aos 18 anos, quando muita gente começa, eu já estava terminando. Por quê? Porque eu tive um ferimento na perna, num jogo de futebol, que afetou muito no campo enlameado, afetou muito meu sangue, perdi aulas. Aos 18 anos, 17, 18 anos, eu já estava já pensando em fazer concursos, né? Para melhorar. Mas o senhor chegou a treinar em algum clube? Fui uma vez no Olaria, mas tinha tanta gente, isso foi aos 14 anos, mas tinha tanta criança lá, tanto garoto para jogar, que eu acho que eu entrei em campo 10 ou 15 minutos só e tirar para entrar outro. Aí parei, não vou voltar mais aqui não. O senhor falou que seu pai morreu quando o senhor tinha 14 anos. O que aconteceu com a família nesse momento e com o armazém? Quem passou a cuidar do armazém? O meu irmão Walter. O irmão mais velho? Depois. O segundo? Depois do mais velho. Depois do mais velho. O Walter. Aí eu também continuei a ajudá-lo, né? E ele foi também... Minha família toda trabalhou muito. Inclusive lá em casa, isso eu gostaria muito de fosse frisado aqui, porque lá em casa era uma caixa única. Todos trabalhavam, mas o dinheiro ia só para um lugar. Minha mãe não deixava faltar nada para ninguém. E ela sabia o momento de comprar um par de sapato para um filho, a roupa para um filho, mas nunca faltou nada. Porque ela era, o esteio mesmo, era de fibra mesmo. Ela de fibra. E como foram os estudos nessa época? Olha, eu estudei numa escolinha que tinha lá no morro, que era da Dona Bela, que era Liberalina da Cruz Felizardo. Ela era uma excelente, e foi lá que eu
que eu me fiz a primeira comunhão, ela era muito católica, né? E minha família também, toda católica. E depois eu fui para um colégio particular, eu não passei por colégio público, por um colégio particular, do qual eu tenho até orgulho disso. A minha mãe lavava a roupa da diretora do colégio para pagar o meu estudo. Então, por isso que eu sou muito grato aos meus irmãos, à minha mãe. Que Né? colégio era esse? É Ginásio Vladimir Mata, era na Rua da Cascata, na subida quase do morro. Mas era um colégio daqueles que usava farda caque, aqueles bonas, igual o colégio militar. Né? E o senhor era estudioso? Eu não tive assim, uma formação primária, que era básico, né? Assim tão eloquente. Mas eu procurei me adaptar ao novo estilo de instrução, mas não fui assim um excelente aluno, mas também não era tão ruim. E profissionalmente, como é que decorreu a sua vida? O senhor trabalhou em quê? Bom, aí eu fiz concurso na época para a EPICAR, Escola Preparatória de Cadete lá. E não, eu me preparei para o primeiro ano, mas fiz para o terceiro ano, que era no Campo dos Afonsos, que era perto da minha família, né? E não passei. Mas fui chamado para o CPUR para prestar um concurso lá e tal. E passei, né? Fui para o curso de intendência, do qual me formei aspirante a oficial. Né? Fiz estágio de instrução e estágio de serviço. Fiquei muitos anos lá. Quantos anos? Uns 8 a 9 anos. No Exército? No Exército. Foi onde eu tive muito conhecimento muito grande. Ainda tenho com alguns que são generais, né? Tive como comandante o presidente Figueiredo, o irmão do presidente Figueiredo, que era muito severo, mas tinha um coração enorme. E eu fui no Exército, eu exerci várias funções, né, dentro da unidade militar. Fui almoxarife, aprovisionador, chefe dos empregados civis, correaria, carpintaria, até do esquadrão de serviço. E eu sempre fui uma pessoa assim, muito responsável, e eles gostavam de mim por isso, pela minha responsabilidade. Por que o senhor foi para a reserva? Por que pediu baixo? Não pedi baixo. Não pediu baixo? Não pedi baixo. O problema é o seguinte, CPUR quer dizer Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Uhum. Você não pode continuar até um determinado tempo. Que precisa sair? Precisa sair. Não sabia. Eu fui convidado, inclusive, para ir para a Polícia Militar como aspirante. Não, como segundo tenente. Mas eu tinha que me preparar mais 6 meses. Fazer um estágio de 6 meses para sair segundo tenente, porque lá não tem intendência. Não quis ir para Brasília. Ah, tinha que ir para Brasília. Aí minha filha muito pequenininha, e eu falei assim, não vou ficar por aqui mesmo. O senhor já estava casado? Já estava casado. Qual o nome da sua esposa? O nome? É? Maria Neuza Leite da Silva. Uhum. Aliás, uma excelente esposa. E filhos maravilhosos, netos maravilhosos, tudo na minha vida é maravilhoso.
porque eu não tenho nada que reclamar da vida. Deus me deu tudo que eu precisei. Então o senhor decidiu não ir para a PM, e aí fez o quê? Aí fui convidado por um desses coronéis, que quando em 1964, na ditadura, né? Aí em 73, eles assumiram muitos ministérios por aí. Aí fui para o Ministério dos Transportes, né? Que foi uma empresa Engefé, empresa de engenharia ferroviária, depois passou a CBTU, depois passou agora tem um outro nome aí, Supervia, mas a CBTU ainda continua. E eu fiz parte me envolvi muito com ela, eu trabalhei também muito, do qual meu cunhado Laércio também trabalhou junto comigo. O senhor já é aposentado? Já há 19 anos. Agora, voltando um pouquinho à sua infância, quais eram os seus contatos na infância com o carnaval? Como é que era o carnaval lá no Morro da Formiga? Eu tive o prazer, porque o Império da Tijuca foi fundado, ele é de 1931, não é de 1940, porque ele veio, uma escola mais antiga para mim, ele era Estrelas da Tijuca. Saiu o primeiro ano em 1932, eu não era nascido, mas aí houve, em 1932 saiu como Estrelas da Tijuca. Em 1934, por aí, a diretoria, que era do Império da Tijuca, que era da Estrela da Tijuca, quis mudar para Recreio da Mocidade, o nome. E os diretores da Estrela da Tijuca, alguns deles saíram e fundaram Unidos da Tijuca, que foi para Morro da Casa Branca, depois, que era realmente lá do morro mesmo, também unidos, né? Depois eles voltaram para o Morro da Formiga. Aí esses diretores, que o presidente, se você quiser, Joaquim Augusto de Oliveira, que era o Quincas, o qual eu convivi com eles, Rodolfo Augusto de Oliveira, o irmão dele, convivi, inclusive o senhor Rodolfo, a esposa dele foi minha mãe de leite. Então eu tinha uma convivência muito grande com todos eles. O seu Quincas, infelizmente, ele era uma pessoa boa, mas ele se deixou dominar pelo vício da bebida alcoólica, né? O seu Rodolfo não, ele era uma pessoa sóbria, não gostava de bebida. E nós tínhamos um laço de amizade muito grande devido a isso. E quando eu era criança, eles me levavam para a escola. Para a Estrela. Não. Aí já para o Império. Já para o Império. Desculpa, já nasci em claro. 1940. Já para o Império. Então, deixa eu só tirar uma dúvida que eu fiquei. A Estrela da Tijuca, ela era uma escola, ela não era um bloco. Não, era escola. Ela era uma escola. Quando decidem mudar o nome foi mudado? Para Recreio da Mocidade. Foi mudado para Recreio da Mocidade. E depois o Recreio da Mocidade vira o Império da Tijuca? Virou o Império da Tijuca. Tá bem. Os mesmos presidentes. Só o nome é que mudava. Só o nome é que mudava. Mudaram. Aí, porque mudaram as cores também, porque antes, quando Estrela da Tijuca era verde e rosa. Era verde e rosa, então havia uma... E o Recreio da Mocidade, qual era a cor? Era com a verde e rosa. Verde e rosa também. Então só muda a cor quando vai para Império da Tijuca. Que são 3 cores, verde, branco e uma cor que eles chamavam muito sulferino, que eu acho que é ouro, que é uma cor, é o ouro, que é uma cor assim, que ela é... Como é que se diz? Ela não é qualificada como cor, é uma... Não sei, mas não é, mas assim, inclusive a Império da Serrana também é verde, branco e ouro, né?
Bom, então o senhor estava contando que eles, mais velhos, levavam o senhor para o carnaval. Me levavam já no Império da Tijuca. Para o Império da Tijuca. Para fazer um trabalho de pastelamento. Você sabe o que é isso? Não. Não, né? Vou explicar. Hoje são feitas em isopor, as alegorias, em fibra de vidro, né? Mas antigamente era feito em barro tabatinga. Conhece barro? Não, também não. Era retirado dos rios. Um barro que era fácil de moldar. Então fazia aqueles moldes em barro e eu, mais uns 2 ou 3 crianças igual a mim naquela época, pegava aquele jornal e ia moldando, fazendo a parte do olho, nariz, e na água, não tinha cola não, só para fazer, porque depois viria a cola com o papel carne seca, que era um papel grosso, também cortado em pedacinhos, porque o jornal depois não deixava agarrar no barro. E aquilo ali era um serviço que tinha que ter paciência, muita paciência. E ficava tão forte, porque não era só uma camada, eram 3, 4 camadas. Ficava tão forte que podia bater chuva que não desfazia. Então era um trabalho assim muito que era feito com muito carinho e lentamente. Depois ia ao sol, quando secava, ela soltava aí tirava as máscaras, braços, aquele negócio todo, ela soltava do barro. Né? E esse trabalho foi assim, desenvolvendo muito tempo. Né? Eu gostava muito de assistir, quando criança, porque depois que saiu o Joaquim Augusto de Oliveira e o Rodolfo, depois veio um outro presidente, que era o seu João Escrevante, que na verdade não era João Escrevante, era João Escrevente, que ele fazia um negócio de jogo de bicho. Mas o pessoal vai, João Escrevante, e acabou João Escrevante. E ele era muito severo também, e ele fazia os sambas num terreiro em frente à casa dele, e as alegorias na casa dele. E eu ficava ali assistindo aqueles sambas, né? E o que mais atraía o senhor? O que o senhor mais gostava de todas as atividades da escola? O que atraía? O que o senhor gostava? Era o samba? Me atraía muito a convivência. Porque a Escola Império da Tijuca sempre foi uma família, né? Uma família assim que todos se consideravam, muita amizade, muito carinho. Não tinha assim uma diferença de um para o outro. O que me admirava muito é porque na época que eu assistia, as pastoras não tinha nada de cópias de samba nem som. E aquilo me atraía muito de ver aqueles compositores antigos, e as pastoras no centro e eles em volta, ensinando samba ali. E aquilo ali me atraía muito. O pessoal da bateria também. Hoje as escolas elas perderam um pouco a identidade, como vocês sabem. Mas antigamente tinha uma identidade muito forte com o pessoal da comunidade. Né? E eu via aquele pessoal na bateria, né? O ritmo eram bons elementos, pessoas distintas. Né? Me lembro de todos eles, se eu fechar o olho, eu me lembro de todos eles ali concentrados naquele lugar. E as pastoras, que hoje são baianas, né? Hoje são baianas, mas antigamente chamavam-se pastoras. E minha atração maior foi isso aí. Além do senhor, algum outro irmão seu gostava e ia para o carnaval, ia para o samba? Sim, a minha família quase toda saía no carnaval. Sua mãe também? Não, minha mãe não. Minha mãe não. Mas ela não se importava de nós sairmos, não.
E não se importava de maneira nenhuma. Eu até gostava de ver os filhos, ajudavam em algumas coisas, negócio de fantasia, assim, eu não ajudava. E assim, a minha família, eu tenho um irmão chamado, que todos chamavam, era o Mário, depois de mim. Mário chamava de Mário Camarão. Meu pai, a família do Camarão era a minha lá do morro. Aí o meu irmão Mário, ele era muito dedicado também à escola. Ele tinha uma turma muito boa, com colegas, né? Que eles já praticamente assumiram a escola depois que o seu João Escrevante saiu. Ele praticamente assumiu a escola. Ele era eletricista de automóveis e ele fazia a eletricidade dos carros alegóricos. Ele trabalhava numa aviação chamada Aviação Carioca, que era de ônibus. E o dono da empresa emprestava aquelas baterias de 12 volts, que era assim uma favela. E na hora do desfile, acharam aquela favela muito autêntica, porque aquela bateria descarregou e as luzes ficaram lá, quase apagando. Então os jurados acharam aquilo uma autenticidade muito grande das luzes do morro, quase apagando. Mas não foi erro do meu irmão, não, foi a bateria que descarregou. E por acaso o senhor se lembra desses sambas da década de 50? O senhor se lembra de algum? Olha, sim, me lembro, porque, como eu falei, eu ficava assistindo lá e me lembro de alguns, sim. Acho que em 1953, por aí, 54, eu acabei até já falei uma vez, que era um dos sambas mais lindos que foi Maravilhas Brasileiras, que era do Nilo Ébano, e eles chamavam de Nilo Ebano, porque lá no morro, na verdade, todos tinham apelido. Só conheci uma pessoa que não tinha apelido, que era o Franklin, que foi um dos fundadores do Império da Tijuca. O resto, todo mundo tinha apelido, não é uma coisa impressionante, inclusive eu, né? Que é Sebastião Tiãozinho, né? Isso devido a um primo que se chamava Tião Grande. Era mais velho do que eu, então para modificar era Tião Grande e Tiãozinho. Né? Mas todo mundo tinha apelido. O senhor estava falando do samba Maravilhas Brasileiras. O senhor lembra dele? Lembro. E pode cantar pra gente? Sem instrumento, sem nada? Sem nada, é. Tá o registro. Ó. Não leva mal da minha voz não, hein? Tem problema. Apresentamos as riquezas principais, maravilha brasileira, produtos estaduais. A Bahia produz o cacau, gênero de boa cotação. O Amazonas a borracha, São Paulo o café e o algodão. Minas Gerais em minério é um tesouro, com suas pedras preciosas, salve as suas alterosas, é a maioral do ouro. Rio Grande do Sul produz gado e trigo, Pernambuco o açúcar, o nosso precioso artigo. Rio de Janeiro está em primeiro plano comercial, larararara, em produto industrial, em beleza tropical, salve a nossa ex-capital, né? Era assim o samba desse do Nilo Ébano, samba muito bonito. E eu aprendi... Você lembra de que ano é esse samba? Eu não sei se é 53, 54, por aí.
Mas nós tínhamos Talvez seja posterior. Ele fala Rio de Janeiro, ex-capital? Não, eu falo porque agora é ex-capital. Salve a nossa capital. Capital, tá bom. E tinha um compositor que era muito, assim, para mim um dos maiores de escola de samba, que chamava-se Luiz Tatu. O Luiz Tatu, ele tocava uma viola e ele é um excelente compositor. Eu me admirava de vê-lo compor. Pessoa simples, sem muita... Ele não tinha muitos estudos, mas ele trabalhava até na fábrica de cigarros Souza Cruz. E ele era um excelente compositor. E ele teve sambas como... Eu não me lembro do título, sabe? Mas era alguma coisa ligada assim a Brasil. E depois ele fez um samba que hoje dizem que essa paradinha de samba foi feita pela Mocidade. Mas não, ela começou com o Império da Tijuca, que o Luiz Tatu fazia isso. Apenas a Mocidade perpetuou. Mas verdadeiramente foi o Luiz Tatu que criava aquelas paradinhas. Mas ele era compositor de samba. Compositor de samba. Como é que ele criou a paradinha? Não, porque o samba, a bateria que fazia. Eu posso até cantar o samba para você? Pode. Foi o último samba que ele fez na escola, que ele saiu e não voltou mais para fazer. Em 1956, nós tínhamos até uma pessoa que era filho, neto, o genro do Aristarco Pessoa, que foi um dos fundadores do Corpo de Bombeiros. E ele ajudava muito a escola. O livro de ouro, naquela época tinha o livro de ouro. E foi o último ano que nós fomos até na casa dele, que ele fazia um coquetel, né? E eu me lembro muito bem porque ele era um desfile e ia até a casa dele, na usina da Tijuca. E o Luiz Tatu fez um samba que ele tinha uma grande ousadia. E o samba dele não tinha começo nem fim, emendava. Posso cantar o samba? Pode, claro. Não sei se o enredo era Dança de Negros. O senhor não se lembra se o título era Dança de Negros ou... Acho que era Dança de Negros mesmo. Pode cantar pra gente, por favor. Eu gostaria, inclusive, de cantar mesmo, porque não tem registrado em lugar nenhum. Mas é por isso que é importante o senhor cantar, para ficar guardado. Dança de negros dos nossos antepassados, relíquia de um bailado tradicional, constitui mistura de tradições africanas com o entrecho da raça indiana. Batuque de negros de origem liberal, negros que dançavam e cantavam, ouça o maracatu ecoando pelas ruas, o batuque barulhento, hoje muito original, na chegada desta dança fenomenal. Negro, orgulhai da melodia sua, dança de negros, dança de uma nova geração, dança que veio do sertão e hoje desperta a cidade, num lindo samba, melodia que o povo abraça. Negro, honrai sua raça com brasilidade, dança de negros dos nossos antepassados, relíquia de um bailado tradicional, constitui mistura de tradições africanas. Esse é o samba do Luiz Tatu. Esse samba é que gerou, segundo o senhor, pra mim, a paradinha. Você lembra que eu falei? O batuque barulhento, hoje muito original,
na chegada desta dança fenomenal. E teve outros samba dele anterior a esse. Brasil, que dizia assim: Brasil, com suas matas verdejantes, o seu sol radiante, o céu azul cor de anil, cantarei alegremente para ser independente, ó meu Brasil. Democracia de um povo varonil, Brasil, terra produtiva, desde a primitiva, que habitava em suas matas, na beira das cascatas, tribos de índios guerreiros, que cultivavam suas terras, rufavam os tambores lá no alto da serra, em cerimônia de guerra ou de festa no terreiro. Meu Brasil, ó meu Brasil, com suas matas verdejantes. Ele é um excelente compositor. Não me lembro de outros, que tinha um que dizia assim: natureza, que abre essa taça, relíquia da raça de um povo que vive a sonhar. Eu não me lembro do resto, não. Eu era muito criança, mas ele era um excelente compositor. E ele ficou na escola mais ou menos até que época? Em 1956, foi o último samba que ele fez, foi esse, Dança de Negros. Ele saiu, não sei se acha que ele morreu até tuberculoso. Porque naquela época era muito fácil pessoa tuberculosa, ficar tuberculosa. Não sei se ele bebia, o que ele fazia na vida dele particular, não sei. Mas ele, só sei que ele era um excelente compositor. O senhor disse que começou então fazendo o pastelamento. E aí acompanhando os ensaios no terreiro, vendo as pastoras e os compositores ensinando as pastoras. E isso o senhor era criança e adolescente. Isso. E conforme o senhor foi ficando adulto, qual foi seu papel dentro da escola de samba, dentro do Império da Tijuca? Olha, rapaz, eu comecei a sair na escola em 1957. Aos 17 anos, inclusive tem até uma foto que eu trouxe aí, que eu tirei a foto nele, tá aí com o menino aí, Danilo, né? Danilo. E em 1958, eu fiquei assim como um tesoureiro de uma ala chamada Ala dos Magnatas, lá porque as alas eram todas do morro. Todas do morro. E essa ala dos magnatas era a mais bela delas todas, que eles gostavam de se apresentar melhor do que todas as outras. E, inclusive, o samba desse ano de 1958 é um samba lindíssimo que ninguém conhece. Muito pouca gente conhece, ou ninguém conhece, ou eu conheço. Então canta pra gente. Vou cantar sim, eu quero cantar. Que foi Mãe Preta que contou os amores de Dom Pedro I. Foi Mãe Preta quem contou o que outrora se passou dentro da corte imperial. Nosso primeiro imperador imperava também no amor, ansiava o seu coração jovial, dando vaz aos seus desejos, disputadas os seus beijos entre as lindas donzelas, baronesas e duquesas, todas tão lindas e meigas. Mas Dom Pedro achava graça, mandando pelo fiel chalaça um presente a todas elas. Velha Quinta da Boa Vista, palco de muitas conquistas de Dom Pedro Imperador. Marquesa de Santos, sua preferida, mas era Dona Leopoldina, sua esposa, sua vida. Mesmo assim não se esquecia desta pátria noite e dia, a qual devotava um amor varonil. Fez progressos promissores, mas entre todos os amores amava primeiro o Brasil. Eu acho um dos sambas mais lindos, né?
do Império, eu gostaria de estar registrado aqui. Claro. E foi o seu segundo desfile na escola? Foi meu segundo desfile, mas aí eu já... E o senhor estava contando que nesse ano, foi responsável pela tesouraria de uma ala, uma ala que tinham confiança no meu trabalho, né? E depois, em 1963, eu estava recém-formado, aspirante, né? Era o presidente, o senhor Emílio Marcato, isso em 1963, 61, 62, 63. Era o senhor Emílio Marcato, até pai de um cunhado, meu cunhado, e houve uma desavença entre um rapaz lá chamado Jorge Melodia, que era conhecido lá na escola como carnavalesco e tal. Esse Jorge Melodia, houve uma desavença muito forte e o seu Emílio Marcato resolveu sair fora da escola. Acabou a escola. Aí, em 1963, eu resolvi fazer uma festa junina, onde era a sede da escola, para o pessoal do morro. Cada um levou um salgado, mas a bebida era paga. No final de tudo isso, teve lucro a festa. E a minha vontade era doar aquele dinheiro para uma instituição de caridade. Mas uma das pessoas, inclusive esse Jorge Melodia, falou: por que você não doa esse dinheiro para o Império da Tijuca? Eu falei: o Império da Tijuca acabou. Acabou. Eu falei assim: mas você não pode assumir a escola? Eu falei: fica difícil, eu não tenho grande coisa de administração de escola de samba, não. Ele falou: não, mas você assume a escola, esse dinheiro fica para a escola. E eu resolvi assumir o Império da Tijuca. Só que naquela época, o presidente da Associação das Escolas de Samba era o Amaury Jório. E ele me aconselhou a eu não entrar com o meu nome como presidente, porque podia atrapalhar a minha carreira militar. Aí coloquei um outro nome, que era o Ismael Silva. Não é o Ismael Silva da Estácio, não. Era um outro Ismael Silva, que nós tratávamos como Ismael Cabeleira. E ele era muito severo, muito sisudo, mas era boa pessoa. E ele ficou como presidente, mas eu no comando. O comando era todo meu, todo meu. E dali eu comecei a fazer umas festinhas à noite, fazia umas batidas de limão, né, Laerte? Eu fazia garrafões de batidas de limão, ele lembra desse detalhe, e levava para vender, aí fazia dinheiro para poder ajudar para fazer a escola. E rapaz, aquilo deu certo, porque as festinhas que tinha lá aos sábados, era Sai Seu Conjunto. Ficava lá meia dúzia de pessoas, mas ficava, né? Tinha gente na escola. Porque eu fui muito atrapalhado por uma pessoa chamada Gervásio Mariano de Souza. Porque ele era um morador acima, e ele criou um clube de futebol, e para angariar dinheiro ele fez um baile lá à noite, e justamente no dia dos ensaios da escola. E essa diretoria que eu constituí, eles arranjaram umas namoradinhas lá nesse baile e tal, e ficaram lá, e me deixaram praticamente sozinho. Eu, Palicido Ismael, e o Mourão, que um ficava no bar, eu ficava na caixa, e o Ismael na portaria, no salão, né? Inclusive ele faleceu mais por isso,
porque teve um cara embriagado e querendo entrar na escola, ele não permitiu. Esse cara deu uma facada nele por trás, pelas costas, e dali ele foi só arriando, ao ponto ele fala assim: agora o império está nas suas mãos, o império só depende de você. E nesse ano de 63, meu irmão foi trabalhar no Hospital da Lagoa, o meu irmão Mário, aquele que gostava de samba também. Ele foi trabalhar no Hospital da Lagoa e lá tinha muitos artesãos. E tinha um artesão na escola chamado Silvino Gomes, que eu queria deixar registrado mesmo o nome dele, chamado Seu Pequenino. Ele fazia tudo na escola. Ele abandonava o trabalho dele para fazer as alegorias da escola. Ele, senhorzinho, tinha mais um Antero, só eram pessoas que eram ligadas. Esse meu irmão que trabalhava no Hospital da Lagoa, lá tinha capoteiros, E nesse ano eu fiz até o enredo do próprio Jorge Melodia, que era Esplendor do Rio de Janeiro Imperial. Aí fez uma carruagem, linda carruagem, eles fizeram aquele estofamento todo em vermelho, tudo muito bem feito mesmo. E pela primeira vez eu coloquei um chafariz na rua, no carnaval, saindo água, mas não era automático não, era por meio de uma bomba que girava e a água saía. Tanto é que não havia retorno não, essa água caía pelo chão mesmo. E eu dei muita sorte, naquele ano eu fui campeão. Primeiro ano, campeão. Né? A escola subiu para o grupo especial, que era grupo A, parece. Como foi a emoção desse primeiro desfile como presidente? Olha, rapaz, eu não sei, porque o desfile foi em 64. Eu não sei qual era a emoção, porque eu estava muito envolvido. Vocês, naquele momento do envolvimento, você esquece a emoção, você quer ver o melhor. Tanto é que eu queria, naquele ano, eu cometi um erro muito grande, mas que valeu os pontos da escola. Foi no ano, inclusive, que morreu o Ari Barroso. Ari Barroso. E quando foi anunciado que o Ari Barroso faleceu, eu mandei a escola parar e pedi 1 minuto de silêncio. Todo mundo achou que era uma loucura minha de mandar parar a escola naquele momento. Quando ela retornou, depois desse 1 minuto de silêncio, fomos muito aplaudidos e eu acho que aquele momento foi um momento de glória da escola. Eu mandar fazer essa parada, foi em homenagem ao grande compositor Ari Barroso, que inclusive a Império Serrano nesse ano ganhou o carnaval naquele grupo especial. Não foi isso mesmo? Não ganhou. Não ganhou. Desfilou com aquarela brasileira, mas não ganhou. Não foi ganhou, campeão. não, né? Não ganhou, mas eu tive essa ousadia de fazer isso. Muito jovem, talvez eu não senti tanta... não tinha muita emoção com esse negócio de desfile, não. Porque era muito envolvido para ver erros, acertos. Você esquece daquele momento de certas coisas. E no ano seguinte, a escola desfilou foi no 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro, 1965. E o enredo foi Apoteose ao Rio. Neste ano eu fiz até o samba de enredo e ganhou também. Eu ganhei o samba enredo. Ah, é? E, por sinal, quem julgou nesse ano foi o Chico Buarque de Holanda. E a minha escola acho que permaneceu porque o samba deu 10 em música e 9,5 em letra. Quem caiu naquele ano foi a Imperatriz Leopoldinense. E a minha escola continuou. Só que em 65 eu tive uma falta de sorte muito grande também, porque a escola fazia um desfile assim para o povo do local. E nós usávamos muito Grajaú ali na Praça Verdão,
para fazer um desfile ali, uma batalha de confete ali. E naquele ano houve um crime lá, justamente na hora que a escola estava desfilando. E eu perdi muita peça de bateria, porque todo mundo correu para um lado, aquele alvoroço todo. Aí eu resolvi parar com o samba, sabe? Porque, inclusive, a minha mãe falou assim: meu filho,